Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos ao capítulo 5 de História, o Brasil dos Portugueses. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 88 e que me acompanhassem na leitura para a gente entender, o objetivo, quais são os objetivos dos portugueses aqui no Brasil. Vamos lá? Por volta de 1530, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Então, o que nós entendemos aí? Que o Brasil, se tornou dependente de Portugal. E aí, o que eles fizeram? Eles iniciaram, o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, e quem trabalhava passou a ter então a exploração da mão de obra indígena. Página 89. Então vamos entender o cultivo da cana-de-açúcar? A ocupação do território com plantações de cana-de-açúcar tinha dois objetivos. Preste bem atenção. Primeiro objetivo: acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa. E também, como falamos no capítulo anterior, sobre as capitanias hereditárias, ocuparam o território. Os donatários e outros interessados em participar da colonização viajaram de Portugal, olha lá, ao Brasil, utilizando os direitos e os deveres oferecidos por quem? Pela coroa portuguesa, que nós vimos que surgiram as capitanias hereditárias. E aí, algo que eles tinham que fazer era plantar a cana-de-açúcar. E por que muitos portugueses tiveram interesse de deixar o seu país de origem, de abandonar tudo lá e vir para o Brasil? Sabe por quê? Plantar a cana-de-açúcar, sabe por quê? Porque na Europa, daquela época, o açúcar era considerado um artigo de luxo, que ele era utilizado para adoçar os alimentos e também, gente, era utilizado como remédio. Por esse motivo, ele se tornou um produto muito procurado e também muito valorizado. Assim, a sua produção e o seu comércio eram atividades muito lucrativas, tá bom? Se nós olharmos aqui, a produção do açúcar, presta atenção, porém envolvia um longo processo que se iniciava com a plantação da cana, passando pela extração do caldo, a secagem e o branqueamento. No final, conseguia-se um açúcar em torrões, ou seja, pedaços, que eram encaixotados para serem vendidos na Europa. Então, todo esse trabalho, gente, eles precisavam de mão de obra. Foi aí, que eles utilizaram os indígenas. Então, é o que veremos no decorrer desse capítulo, tanto a produção da cana-de-açúcar, como também a exploração do trabalho indígena. Tudo bem? Terminando a leitura, você vai fazer a atividade 1 e mais o que a tia Aline marcar na nossa plataforma, tá bom? E na próxima aula continuaremos mais sobre esse assunto.